Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. E hoje eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Você já se sentiu cansada, sobrecarregada, como se mesmo fazendo tudo nada adiantasse? Já parou para pensar que talvez o problema não seja o que você está vivendo, mas seja o fato de você estar vivendo fora da ordem que Deus criou? Por isso que hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre Gênesis no capítulo 2, para que a gente tenha um pouco mais de contexto. E é por isso que o tema do episódio de hoje é: Deus não criou só você, Deus criou um padrão de vida. O capítulo 2 de Gênesis nos ensina que Deus não apenas criou a vida, mas Ele criou um padrão para essa vida. E quando nós conseguimos observar isso, trazendo para o mundo real, a nossa vida muda completamente. Mas antes, nós precisamos entender o contexto, entender um pouquinho do que fala em Gênesis 2. Então, logo depois que Deus criou a terra, que Ele criou o mundo, Ele descansou, e aí a gente vai agora entrar um pouquinho mais fundo em cada etapa, porque capítulo 1 de Gênesis é um resumão do que aconteceu. Agora, na sequência, a gente vai começando a olhar mais profundamente cada uma das situações que estão presentes nesse capítulo. Então, a palavra fala que no início o Senhor não fez chover sobre a terra e pairava uma grande neblina sobre ela. Foi aí que o Senhor criou o homem. O Senhor pegou o barro e deu um grande sopro, moldou o homem e deu um grande sopro de vida em suas narinas, e assim o homem criou vida. Após o homem ter então uma alma vivente, o Senhor criou um lugar, um ambiente para ele estar, que foi o Jardim do Éden. Dentro do jardim, o Senhor colocou todos os tipos de árvores, árvores frutíferas, árvores que não davam fruto, mas o Senhor criou ali todo um ambiente, um ecossistema necessário para que esse homem vivesse ali. Dentro de toda essa criação, o Senhor criou a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, onde o Senhor foi criterioso ao passar uma orientação. Você pode se alimentar de tudo, menos dos frutos da árvore do bem e do mal. Então, o Senhor percebeu que não era bom que o homem vivesse sozinho, que era importante que ele tivesse uma companhia. E foi onde o Senhor criou todos os animais da terra e chamou este homem, que a gente sabe que é Adão, para dar nome a tudo que foi criado. Ele nomeou tudo. Porém, ao final, foi percebido que nenhuma daquela criação era compatível, combinava para ser a companheira de Adão. Foi então que o Senhor fez Adão cair em um sono profundo, arrancou uma de suas costelas e fez então a mulher. Quando Adão acordou, ele viu a criação do Senhor e se agradou e viu que era bom. Foi assim então que começou o primeiro relacionamento da humanidade, que foi entre Adão e Eva. O primeiro ensinamento que eu tiro de Gênesis 2 é sobre propósito. Então não se esqueça, você não está nesse mundo por acaso. Nós vemos que a palavra fala que assim que Deus criou o homem, Ele deu funções para ele, funções simples, mas elas foram dadas. Ele tinha que fazer o quê? Ele era responsável por cuidar do jardim, manter ali a ordem, e também foi ele que deu nome a tudo que nós conhecemos nesse mundo. Deus não nos criou para existirmos apenas. Ele nos criou para vivermos com direção. Mas o que a gente anda fazendo hoje em dia? Estamos perdidas, vivendo sem direção e no automático. Nós estamos fazendo muitas coisas, mas a maioria sem sentido. Mas, como é que eu mudo isso dentro de mim? A gente precisa parar de viver apenas reagindo ao dia. Por exemplo, eu garanto que muitas de vocês, e isso serve para mim também, acorda já com o celular na mão. Então a gente já acorda com o celular na mão e aí a gente vai resolvendo tudo que vem pela frente sem ter uma prioridade, sem ter uma ordem. Nós não filtramos os pedidos que nos fazem, falamos sim para tudo, não falamos não por medo de ser rejeitadas, por não sermos acolhidas em algum ambiente, e aí no final do dia estamos cansadas, sobrecarregadas, extremamente intolerantes, sem paciência. Mas fala pra mim, como é que eu vivo com intenção? E eu fiz algumas anotações aqui e a gente pode começar a definir prioridades. Então,
utilize o dia de hoje para que você defina prioridades na sua vida. Busque ter clareza sobre as coisas que você precisa fazer. Então, sempre se pergunte, o que é necessário eu fazer hoje? É importante que eu faça isso? Esses pontos são importantes porque aí você não vai mais se perder no meio do caminho, porque você vai começar a evitar as distrações. Você vai estar programada e você vai evitar de fazer tudo ao mesmo tempo. Quem não decide o seu dia acaba vivendo dominada por ele. Talvez o seu problema hoje não seja falta de capacidade, mas seja falta de direção. Porque quem vive reagindo o tempo todo não consegue ter foco nas coisas que precisam ser feitas. Só que quando você vai começar a viver com intenção, o pouco que você fizer vai se tornar algo grandioso. E aí, a gente vai chegar agora no momento central do episódio. Tá, Má, mas o que é propósito, então, que você começou a falar como primeiro ensinamento? Propósito é viver de forma intencional com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Porque a gente acha, inclusive a gente escuta muito falar, como se propósito fosse algo, nossa, grandioso, que você tem que galgar muito para descobrir o que é algo meio que inacessível. Você tem que sair procurando e uma hora, um dia você vai descobrir qual é o seu propósito. Eu não concordo, eu, Janaína, não vejo dessa forma. Vamos ver se você vai ter o mesmo pensamento que eu. Porque quando Deus criou Adão, Deus não foi falar para ele, agora vai e descobre o seu propósito. Não, Deus deu funções para ele, pequenas e pontuais funções. Por isso que viver com intenção é a forma como você vai já descobrindo, já indo ao encontro do seu propósito. Então, a gente acha que é preciso primeiro descobrir o propósito para depois caminharmos rumo a ele, né? A nossa vida daí sim vai ter sentido e vai se direcionar a ele. Não, primeiro você caminha e no meio do caminho, durante o processo, fazendo com excelência o que você tem nas suas mãos hoje, é que o seu propósito vai aparecendo. Então tá bom, Má, você continua na teoria e na prática. Como que eu sei, como que eu vou chegar ao meu propósito? Eu vou dar um exemplo assim muito clássico, tá? Sou dona de casa, tenho filhos. Que propósito que tem nisso, Má? Tem um propósito grandioso, inclusive. E o propósito, ele está atrelado em como você cuida da sua casa. Qual é a presença que você entrega para os seus filhos na educação dele? Ou é uma educação só distante? Então, vocês veem que é fazer com o que você tem nas mãos? Porque muitas das vezes eu me enquadro nisso, né? Eu estava até comentando aqui com o meu marido /videomaker que uma vez eu fui numa mentoria e falava assim muito sobre propósito, e eu cheguei em casa arrasada. Primeiro que eu não entendi o que era, porque era um monte de teoria. E segundo que eu falei para ele, eu não tenho um propósito. Eu não vou ser cantora, então eu não vou impactar o mundo com a minha voz. Eu não tenho uma inteligência extraordinária para criar algo que, uau! Aí eu parei, eu falei, mas eu não tenho propósito. E aí eu já contei para vocês aqui que a minha vida estava totalmente desordenada e agora eu estou voltando a viver bem com o que eu tenho, sem viver lá, sabe? Porque às vezes a gente vive assim, né? Quando eu tiver, eu vou ser assim. Quando eu tiver uma casa tal, eu vou fazer uma mesa posta. Quando eu tiver isso, eu faço aquilo. E eu parei e comecei a viver com o que eu tenho hoje. Então hoje eu faço a mesa posta na minha casa, com os jogos americanos que eu tenho, com a louça que eu tenho, eu cuido dos meus filhos com a presença que eu consigo dar, então eu vou oscilando entre trabalhar, levar eles no futebol, no vôlei, na escola, com a mochila sempre nas costas, e eu vou ali, mas eu estou educando com presença que antes eu não conseguia. Então vejam que aí, de repente, eu consegui analisar, eu observei, eu falei, peraí, eu tenho um propósito. Eu vou educar os meus filhos de uma forma que, por exemplo, a minha filha, ela não sofra relacionamentos abusivos, ela não viva relacionamentos abusivos e ela não sofra com relacionamentos da forma como eu vivi. Então, eu já comecei a caminhar rumo ao meu propósito. E aí, daqui
para eu ser uma boa comunicadora, para eu servir de exemplo para outras mulheres, para eu servir de inspiração, para eu conduzir, dar um conselho melhor, um conselho mais assertivo? Vocês entendem que é um passo? Então eu estou caminhando e nessa caminhada eu estou começando a descobrir qual é o meu propósito. E aqui a gente vê que propósito não é algo extraordinário apenas. Às vezes você numa equipe de vendas, fazendo uma venda, você consegue melhorar o dia de alguém. Tá aí o propósito. Você já conseguiu melhorar o dia de uma pessoa. Você quer atitude mais grandiosa que essa? Você recebeu uma pessoa na sua mesa para comprar algum produto e de repente ela sair com o dia dela totalmente impactado e aí vai virar uma cadeia porque ela vai começar a fazer isso com outras pessoas? Então não se esqueça, o seu propósito não está no seu futuro. Ele começa na forma como você vive hoje. O segundo ensinamento que eu tiro de Gênesis capítulo 2 é sobre ambiente. Vejam que o Senhor, ele criou um ambiente para Adão. Ele foi lá, criou o Jardim do Éden, criou os animais, tanto da terra quanto as aves, pediu para que Adão nomeasse esses animais. E então, ele não simplesmente criou Adão e já foi mandando ele fazer isso ou aquilo, não. Ele colocou Adão em um ambiente determinado. Então veja que na sua vida primeiro vai vir o ambiente, depois a expansão. Mas por que você está falando isso, Má? Primeiro o ambiente, depois a expansão. É algo um pouco óbvio, meninas. A gente quer mudar. Vamos pensar, eu quero um corpo mais saudável, esteticamente mais bonito. Vocês concordam que eu preciso entrar em um ambiente que também quer a mesma coisa? Então eu preciso buscar um ambiente de academia, um ambiente onde tem pessoas com o mesmo propósito, com a mesma intenção que a minha, porque eu quero emagrecer, melhorar a minha saúde física e estética, mas se eu ficar naquela minha roda de amigos que só bebe, que só come fast food e doce, como é que eu vou conseguir chegar nesses objetivos? É lógico, tem pessoas que as emoções estão muito alinhadas, muito firmes. Eu tenho uma amiga, inclusive ela é nutricionista, agora ela tá trabalhando como personal, e ela tem um foco fora do normal. Na época que nós éramos solteiras, a gente fazia churrascos e nos reuníamos e ela chegava com a marmitinha dela pesada e com a refeição dela. Mas quantas pessoas conseguem isso, né? A gente já está maduro o suficiente para isso? Por isso que o ambiente vai nos moldar. Talvez o ambiente que tomava 95% da vida dela empurrasse ela para esse cenário, para esse estilo de vida. Então, para ela um dia sair fora desse estilo era muito fácil, porque já tinha enraizado dentro dela. Então, o ambiente vai moldar a forma como você quer seguir. É o ambiente que vai ajudar na sua expansão. Então lembre-se que pequenas mudanças no ambiente causam grandes mudanças na sua vida. Não é para que você deixe de ser amigo das pessoas, porque tem pessoas assim, né, gente? Nós temos um casal de amigos nossos que aconteceu um pouco parecido. Eles entraram ali num ritmo de igreja, daquela comunidade, e eles acabaram se afastando um pouco, talvez, de nós, por não irmos na mesma comunidade, por talvez não pensarmos exatamente da mesma forma. Só que também, de certa forma, vejam, eles estão moldando o ambiente deles, né? Qual é o ambiente que eles querem? Qual é o ambiente que eles querem estar? O que eu tô querendo te dizer aqui é que você não vai deixar de falar com as pessoas, de ser amiga das pessoas. Não é isso. Mas você vai moldar, como esse casal de amigos fizeram, o ambiente que você quer, porque ele vai ser responsável pela sua expansão e para alcance dos seus objetivos. Vão ter pessoas ali mais alinhadas com o que você quer ser, com o que você quer fazer, e isso vai acabar te dando insights, expandindo a sua consciência e fazendo com que você evolua. Você não cresce em ambientes que insistem em alimentar a sua versão que precisa ir embora. O terceiro ensinamento que eu tiro de Gênesis 3 é sobre limite. Se nós voltarmos ali para a palavra, Deus cria o Jardim do Éden, cria as árvores frutíferas, as flores e tudo mais, e ele coloca ali a árvore do bem e do mal, né? E o que ele fala para Adão? Você pode comer tudo, menos o fruto desta árvore. Gente, a gente meditando aqui na palavra, vocês conseguem imaginar como deveria ser lindo esse jardim? Como deveria ser grande?
E o Senhor só falou de uma única árvore. Então o Senhor deu liberdade para Adão, porém com limite. E isso nos mostra maturidade. E como que nós estamos vivendo com limites hoje? Você está falando tudo que pensa, já pensou, falou. Você está aceitando qualquer coisa, porque você tem medo de não ser aceita. A gente vive emocionalmente descontrolada, porque né, essa série de coisas anteriores descontrola qualquer um. E como a gente já cansou de ouvir, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E muitas vezes a gente sabe que nem tudo nos convém e a gente faz buscando aceitação, buscando posição social no trabalho. A gente não tem limite, a gente vai fazendo porque a gente quer ser aceita. E na prática, na minha opinião, o primeiro caminho a você percorrer para essa busca de limite dentro da sua vida é aprender a dizer não. Dizer não é libertador e você não precisa se justificar por falar não e nem se sentir mal, porque limite não é dureza, limite é maturidade. Tenha sempre na sua mente que você pode fazer o que quiser, tudo é permitido, porém nem tudo te convém. Então tenha limites, tenha uma têmpera do que é saudável para você e para os outros para ser feito. E não esquece, limite não é soberba, não é dureza, é proteção. Porque nós não precisamos de mais liberdade, nós precisamos de mais direção. Você não erra por falta de conhecimento, você erra por falta de posicionamento. E o quarto ensinamento é sobre relacionamento. A gente viu que Deus, depois que Deus fez a criação, fez Adão, ele percebeu que não era bom Adão viver sozinho, né? Ele falou, poxa, precisa de uma companheira. E aí, qual que foi a primeira estratégia? Vamos criar os animais da terra e do ar, e vou pedir para ele dar nome, quem sabe ali durante isso aqui, ele encontra uma companhia. Só que no final, ele não encontrou, porque não era compatível, não combinava ali. E aí, o que o Senhor faz? Adão cai em sono profundo, o Senhor da costela dele cria uma mulher, e quando Adão acorda, aí sim ele vê, né, ele fala, poxa, aqui sim, aqui é uma companheira e Deus também concorda com isso. E o Senhor fala, né, é muito bonito essa parte da palavra, eu quero até ler com vocês. E aí o Senhor fala, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Que é o casamento, né, que a gente vê a formação da família, né, o início, porque a gente namora, noiva e casa, né? É uma sequência lógica para a formação da família, para o homem sair ali de quem o deu a vida e ir assumir a sua nova família e dar a vida a alguém também. Então é o primeiro relacionamento do mundo, está no capítulo 2 de Gênesis. Como nós estamos entrando no relacionamento hoje, Marias? Na carência, que a gente está tão carente que a gente quer ter alguém a qualquer custo. Por medo de ficar sozinha, e aí eu volto a dizer, as redes sociais potencializam isso de uma forma que você olha a grama da vizinha, as fotos bonitas, né? E aquela declaração de amor, não que ela não exista, tá bom? Não tô generalizando, mas você olha tudo aquilo, o que você faz? Quer alguém a todo custo, não é? Você não consegue observar os spoilers que a pessoa dá. Eu com meu marido a gente conversa muito, que as pessoas dão spoiler. Elas já vão te mostrando quem elas, o que elas são e o que elas não são, né? Eu tive um relacionamento, já falei pra vocês antes do meu marido, e realmente, se você olhasse no meu Instagram, se você olhasse a grama da vizinha, fotos de viagens lindas, presentes, um casal sorrindo, declarações, só que de fato era uma traição, um presente caro e uma viagem. Porque eu tinha preconceito comigo mesma em ser mãe solteira, eu vivia condicionada por carência, né? Por desestrutura emocional, eu aceitava aquilo. Mas ali no Instagram, quem olhasse, tanto que quando o nosso relacionamento terminou, o que as pessoas falavam pra mim era, como assim? Seu relacionamento era perfeito, era impecável. Eu não tô falando pra você que tudo que você vê na internet é dessa forma, ok? Eu tô te dando exemplos que são mais reais do que você imagina. Então, as pessoas dão spoiler, meninas. Eu penso assim, eu tava conversando isso com a minha filha ainda há pouco, que ela tá ali com 11 anos, mas essa geração tá muito avançada no seu tempo.
e já está começando aquele primeiro sentimento e nós aqui orientando da melhor forma possível. E o que eu falei para ela é o que eu fiz depois desse último relacionamento, até encontrar o meu marido, e eu parei para pensar quais eram os meus valores. Quais valores eu tinha? Porque a gente adora falar assim, eu fui desvalorizada. O João, o Pedro, o Antônio me desvalorizou. Tá, mas o valor era de quem? Era seu ou era dele? No meu caso, desse relacionamento que eu dei o exemplo, eu tenho alguns valores comigo para um relacionamento ser saudável. Não mentir, não trair e não enganar. Então vejam, são meus valores. A pessoa que está comigo tem esses valores ou valores parecidos a ponto de ela não conseguir mentir, me enganar ou me trair? Se ela tiver, a gente continua. Porque daí, pessoal, o restante é ajuste. Ah, ele é bagunceiro. Ah, ele fala muito alto. É coisinha que é ajuste, é no dia a dia, na convivência. Mas esses 3 pontos, para mim, se ele não atender esse requisito, como é que eu vou me relacionar com essa pessoa? E foi por isso que o meu relacionamento anterior não deu certo. Porque na primeira vez que ele me traiu, se eu tivesse encerrado aquele relacionamento, eu não tinha saído humilhada, depois de 3, 4 traições e ainda largada. Eu teria, né, se eu tivesse me apegado aos meus valores, eu teria encerrado na primeira traição, ia ser difícil, eu ia sofrer, com certeza, é um ser humano, mas eu não seria recorrentemente traída e eu não teria sofrido tanto. Agora, quem se desvalorizou fui eu. Não era valores dele, pelo que eu percebo, porque se a pessoa chegou a trair tanto, esse não era um valor dele. E aí, na minha jornada de solteira, eu ia conhecendo outras pessoas e quando a pessoa ela desviava de um desses 3 pré-requisitos, eu saía fora. Tem até uma amiga minha, que hoje é minha madrinha de casamento, que ela virou pra mim e falou assim, Jana, desse jeito, você nunca vai ficar com ninguém. Eu falei, então, tá bom. Mas eu também nunca vou sofrer da forma que eu sofri. Porque não é possível que não tenha alguém alinhado com os meus valores, que são valores, gente, que pra mim é item de fábrica. Gente, não trair item de fábrica, não mentir item de fábrica e não enganar item de fábrica. A gente já tem que nascer todo mundo com isso, eu não tô nem pedindo algo extraordinário. Eu falei, então eu vou ficar sozinha. E não fiquei, né? O senhor preparou meu marido, que atende todos os meus requisitos, é bagunceiro, gente do céu. Vocês escutaram o glória dele aqui? Mas é bagunceiro. Gente do céu, misericórdia, eu tenho orado todo dia a Deus. Me ajudem nessa corrente de oração. Vamos. Cada uma de vocês que assistiu esse vídeo, por favor, William Moreira, coloque o nome dele nas orações de vocês, para que ele se torne mais organizado. Porque apesar de isso ser um subvalor meu, que eu sou... Nossa, eu tenho toque, às vezes eu falo que eu tenho problema com a organização. Vai dar pra gente arrumar, mas fazem 5 anos, gente. 5 anos que esse homem não se organiza. Vai organizar agora, né, bem? Já melhorei bastante. Viu? É verdade, gente. Ele tem se esforçado muito. É um homem de Deus, né? Ai, maravilhoso. Certo? Então, dentro de relacionamento, meninas, eu gostaria que vocês refletissem sobre esses pontos que eu trouxe pra vocês. E como é que vocês vão chegar nesse relacionamento ideal? Né? Não existe nada perfeito, mas como que vocês vão começar a se aproximar da pessoa certa? Primeiro que pro novo chegar, o velho precisa ir embora. Então eu não tô falando pra você abandonar seu relacionamento, casamento é sagrado e nananã e nananã. Não vamos interpretar de forma errada. Eu tô falando pra você refletir. Se você tá na fase do namoro, namoro é fase de conhecer. A gente namora, conhece o primeiro passo. Noiva, conhece um pouco mais, para depois casar. Então, você está nessa fase de conhecer e essa é a fase ideal para que você observe esses pontos e decida se esse namoro, esse noivado evolui para um casamento ou não. Se você já é casada ou independente, se você está namorando ou noivada, ou noiva, é importante que você busque conselho do seu líder da igreja, uma terapia, uma pessoa próxima de confiança. Não vai tomar nenhuma decisão só embasada num vídeo no calor da emoção, tá?
Não é esse o intuito. O intuito aqui é te proteger e mostrar pra você como que dá pra você ter um relacionamento saudável. Se você já tá nele, tá tendo alguns percalços, procure ajuda. Ajuda de quem vai conseguir te conduzir, certo? Mas aqui pra você que tá começando essa caminhada, é preciso que você aprenda a ficar sozinha. Que você aprenda a gostar de estar com você mesma. A gostar de estar sozinha com a sua companhia. Enquanto você não conseguir num sábado à noite fazer um bolo de chocolate, um brigadeiro ou pedir um iFood para que você coma sozinha, se cuide sozinha, se ame sozinha, você não está preparada para ter alguém. Porque se você não consegue se amar e se cuidar, como é que você consegue amar e cuidar do outro? Como é que você consegue entender os spoilers negativos que ele está dando? Não consegue, certo? Não negocie seus valores por companhia, a gente já acabou de falar aqui, e observe mais do que você participa. Começou a dar spoiler? Olha, participa não vai dando dica. Você poderia ir por esse lado. Não. Observa, seja observadora. O Senhor nos deu 2 ouvidos e uma boca, falar menos e ouvir mais, tá bom? É melhor você ir com paciência e esperar o certo do que você viver presa no errado. Eita, quanto ensinamento! Você não imaginava que o capítulo 2 de Gênesis, que falava de Adão e Eva, ia te ensinar tantas coisas sobre a sua vida, né? Pois é, por isso que você está aqui comigo, por isso que juntas nós vamos aprendendo. E agora é aquele momento que o quê, William? O William tá sem microfone, viu, gente? Por isso que talvez vocês não estão ouvindo. Se for necessário, você dá pause no vídeo, pega seu papel, sua caneta, anota, responde, para que você fixe bem o conteúdo, tá? Foi um momento preparado, como você já sabe, com muito carinho, muita responsabilidade, para trazer aplicabilidade para o que nós aprendemos aqui. Vamos lá? Você está vivendo com direção ou apenas reagindo ao que acontece no seu dia? O que hoje na sua vida realmente importa que você está deixando de lado? O ambiente que você está hoje te aproxima ou te afasta da mulher que você quer se tornar? O que você já sabe que precisa mudar no ambiente que você está ou mudar de ambiente, mas você ainda continua insistindo? O que você continua aceitando hoje que lá na frente vai te custar caro demais? Você tem se respeitado hoje dentro do seu relacionamento ou você está aceitando tudo só para manter alguém do seu lado? Então, escolhe uma dessas perguntas, responda com todo o seu coração todas elas, mas escolhe uma dessas perguntas para que você comece já a aplicar agora, assim que o vídeo terminar. Tá combinado? Independente do seu propósito, independente dos ambientes que você está ou que você precisa sair, independente dos limites que você tem ou não, dos relacionamentos que você está, que você não está, o que você deseja, eu quero te pedir para orar por você. Então, abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as suas mãos em sinal de receber que nós vamos orar. Senhor, estamos aqui na Tua presença para te agradecer por esse vídeo, por te agradecer todas as mulheres que estão aqui assistindo. Quanto ensinamento, Pai. Que riqueza, Senhor. Gratidão. Pai, te pedimos que hoje, cada uma de nós, comecemos a enxergar o nosso propósito dentro do que o Senhor nos deu agora. Dentro das nossas casas, do nosso trabalho, do nosso atual relacionamento. Senhor, que a gente veja propósito dentro deles e que nós consigamos, Senhor, um pouquinho por dia mudar e caminhar, Senhor. Caminhar para o ambiente desejado por Ti, para as nossas vidas. Senhor, nos tira de lugares que nos afastam de Ti, que nos afastam da pessoa que o Senhor quer que nós sejamos na Tua presença. Pai, refina, molda, modela os nossos ambientes, nos conduz para o ambiente que o Senhor sonhou para nós, Senhor. Pai, nos coloca limite, nos mostra os nossos limites, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente ultrapasse as barreiras colocadas por Ti, que nós consigamos viver nessa terra bem o suficiente para garantir a nossa coroa da vida eterna, que é ao Teu lado, Senhor. E, Pai,
nós te pedimos, abençoa os nossos relacionamentos, abençoa cada namoro, abençoa cada noivado, abençoa cada casamento. Pai, o que está quebrado, bagunçado, desestruturado, por essa oração, conserta pelo amor do teu nome, abre os olhos desses casais, abre os olhos dos teus filhos, das tuas filhas, que elas sejam mulheres valorosas, de virtude, Senhor, que elas não queiram andar nem à frente nem atrás dos seus parceiros, mas lado a lado, Senhor, construindo uma família, construindo, Senhor, um ambiente de adoração ao teu nome. Por tudo nós te agradecemos e nós te damos graça, em nome do teu Filho eterno que vive e reina para sempre. Amém. E é isso, minhas Marias. Que aula rica, né? Eu senti muito a presença do Senhor aqui nesse momento. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você, tenha tocado o seu coração, que cada ensinamento você consiga aplicar no seu dia a dia. É de verdade. Hoje meu marido viu, eu fiquei ali estudando por um tempo, com muito cuidado, muito carinho para trazer tudo isso aqui para vocês. É muito do que eu vivi, muito do que eu ainda vivo, que a gente tem sempre muito a melhorar. E eu espero que de fato faça sentido para você. E se fez sentido para você, não se esquece de se inscrever nesse canal, é muito importante para nós, para que a mensagem seja enviada para mais mulheres que precisam. Ativa o sininho, porque quarta-feira tem uma outra aula muito rica, muito esclarecedora, que vai contribuir muito. Nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Gênesis, bem polêmico. Você tem que assistir essa aula, então ativa o sininho. Curte o vídeo, assim eu vou saber que você está gostando, que fez sentido para você. Põe lá nos comentários, eu quero te conhecer, quero saber quem você é. Envia para alguma mulher que precisa assistir. Eu tenho certeza que você tem uma mulher que precisa ouvir tudo isso. Às vezes você ouviu, mas a sua vida está alinhadinha. Mas às vezes tem alguma mulher que está precisando ouvir. A gente sabe que, né, como diz o ditado, santo de casa não faz milagre. Às vezes você já conversou tanto com ela e não surtiu efeito, manda o vídeo. Às vezes ela vê alguma outra mulher falando, dá um estalo. Não que o seu conselho seja menor, ok? Mas é que às vezes, né, a gente está tão confortável ali perto um dos outros. Eu falo isso com a minha equipe de vendas. Às vezes eu contrato pessoas de fora para dar treinamento para eles, porque às vezes eu falando com todas as técnicas que eu tenho não surte tanto efeito. É natural. Tá bom? Não deixa de seguir a gente no Instagram, Maria_Odiário, tem interação todos os dias. Eu vou adorar ter você lá comigo. Muito obrigada, bom restinho de domingo para você e para sua família e eu te encontro na quarta-feira. Um beijo, minhas Marias.